Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você está assistindo a esse vídeo. E hoje é o domingo de Páscoa. Nós vamos falar também sobre a Covid-19, né, dados atualizados do Brasil e do mundo. Mas hoje eu quero começar um... Opa, desculpa pôr a mão aqui. Deixa eu só encaixar direitinho. Espero que esteja tudo bem. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho, começar um programa diferente falando do Domingo de Páscoa, né, que é essa renovação, a inovação e o domingo de ressuscitar, né? Segundo a tradição bíblica, a tradição católica, algumas tradições cristãs, o Jesus, ele faleceu na Sexta-feira Santa e ele ressuscitou, né, no domingo. E muitas vezes a gente pensa numa época triste, apesar de ser a época mais tradicional, mais celebrada no mundo cristão, uma época triste porque aquele sábado de aleluia é o momento que Jesus não estava na terra naquele sábado, um dia após sua partida, mas depois no dia seguinte ele reaparece, né? Ele ressuscita, traz forma novamente, vida ao corpo. É uma passagem que a gente pode interpretar de todas as maneiras possíveis. Mas aquela que mais chama atenção é a gente ressuscitar algo que há muito tempo está morto em nós. Então, uma esperança, por exemplo, aquilo que a gente não vê mais graça, não vejo mais graça na vida, não vejo mais graça nas pessoas, é tudo muito ruim, uma tragédia atrás da outra. Sim, as pessoas são muito falsas, tem toda aquela dramaticidade em relação ao ser humano, a confiabilidade, será que o mundo está melhor hoje, o mundo está pior, é muita guerra, é muita fome, é muita miséria, agora com doença da Covid, por exemplo, mas teve outras doenças, tem a dengue, enfim, tem como diz a Bíblia, várias pestilências. E então é um convite, eu acho que nesse domingo de Páscoa, assim como todo dia tem que ser domingo de Páscoa, todo dia tem que ser o seu aniversário, todo dia tem que ser o ano novo, todo dia tem que ser uma vida nova, todo dia tem que ser Natal, todo dia tem que ser Dia das Mães, Dia das Crianças e por aí vai. Porque cada dia é um dia único e estamos aí para aproveitar, né? Todos nós somos falhos, temos milhões de falhas, somos muito hipócritas, imbecis, tudo que é de ruim, mas também tem um outro lado, né, da gente, do ser humano. A gente pode ser muita luz, né, em relação ao contraparte das trevas. Então, talvez nesse domingo de ressuscitar, né, onde Cristo ressuscitou, quem sabe a gente não possa ressuscitar, não possa reerguer coisas é, que há muito tempo nos foram perdidas ou tiradas de alguma certa maneira, né? Então, esse ressuscitar aí, a gente possa reanimar muitas coisas que está fechada dentro da gente, né? Bom, vou nesses 20 próximos minutinhos que a gente vai ficar aqui conversando um pouco. Hoje é dia 12 de abril, dia de Páscoa, domingo de Páscoa. Então vamos começar com uma notícia boa, porque a Covid-19 está aí para provar, né, para tentar a gente. É uma questão de uma provação aí nossa para que a gente possa... Deixa eu atualizar aqui os dados. Para que a gente possa prestar atenção no que está acontecendo de fato com o mundo, né? E a gente poder tirar uma lição em função disso. Não é uma coisa ruim apenas, mas sim uma coisa para refletir. Esse nosso auto-isolamento, essa nossa quarentena que parece estar aí eterna, mas ela faz parte como forma de fraternidade em relação às pessoas que estão mais trabalhando no momento, que são as pessoas da área da saúde, né? Os médicos, enfermeiros, atendentes, os auxiliares de limpeza, auxiliares de técnicos de enfermagem, ou seja, todo mundo que está no hospital, que está nessa correria, além dos voluntários, claro, tem gente que está fazendo comida, doando comida, tem gente que está em busca de várias coisas, a gente está cuidando de cachorro abandonado, enfim, então assim, se você não pode, não quer, ou não tem desejo, ou enfim, não vai ajudar alguém, então pelo menos fique em casa para não atrapalhar as pessoas que de fato precisam trabalhar e trabalhar muito forte e muito sério nessa pandemia para amenizar um pouco a situação. Vamos começar então com o Brasil, né, que o Brasil está aumentando muito o número de casos, né? Já passam de 21.070 casos no Brasil e a morte mais de 1.150 mortes
no momento. Só quero dar uma atenção, que eu falei que começar com os números dos recuperados. No mundo todo, mais de 1.850.000 pessoas já foram infectadas, né? Desse número, 114 mil já faleceram, mas em contrapartida, 421 mil pessoas, mais disso, já recuperaram. Ou seja, por enquanto, tá? Por enquanto, cada 5 doentes, um morre e os outros 4 se recuperam. A taxa geral da doença de morte, a taxa de mortalidade até agora, seria de 6,16%. Também está aumentando essa taxa, que antes era bem menos. Ontem eu havia avisado que era acho que 6,8 ou 6,08 ou 6,11%, hoje está em 6,16%. Portanto, cada 100 pessoas que infectam, um pouquinho aí, 6 ou mais estão falecendo. Mas o número de pessoas recuperadas está aumentando também cada vez mais. E o número de doentes que o vírus está ativo no corpo, segundo o dado aqui da faculdade John Hopkins, está com 1.303.000 pessoas infectadas ativamente da doença. Vamos fazer uma gíria aqui no Brasil, né? O Brasil está com, como eu disse aí, mais de 21 mil casos e mais de 1.150 mortes. Aqui na América do Sul, a situação está bem precária do Equador, com 333 mortes. É o segundo país da América do Sul que está bastante assim precária a situação. Depois veio o Peru com 181 casos. Depois vem a Colômbia com exatos 100 casos, a Argentina com 90 casos e aí a Bolívia com 24 mortes. Desculpa, eu estava falando casos, mas eram mortes, tá? Vou repetir então. A Argentina com 90 mortes, a Colômbia com 100 mortes e o Peru com 181 mortes. A Venezuela continua com 9 mortes apenas. E a Guiana Francesa ainda continua sendo o único país da América do Sul a não ter nenhum caso de morte no país, ainda bem, né? A triste notícia vem da América do Norte, nos Estados Unidos, que já passou de 22 mil casos de mortes, 22 mil pessoas já morreram, já ultrapassou e já está bem à frente da Itália, que até então, até antes de ontem, era o país mais afetado do mundo. Então, nos Estados Unidos aí a gente tem que torcer, orar bastante para diminuir esses casos pelos Estados Unidos. E os países que fazem fronteira na América do Norte, o Canadá tem 713 mortes, e aí o México com 273 mortes. Antes de ir para, deixa eu atualizar aqui na faculdade John Hopkins, antes de ir para os países mais atingidos, em termos de número de casos, bom, vamos para o número de mortes primeiro. Deixa eu só atualizar aqui. Lembrando que a questão do isolamento, ela enfim, é fundamental. Não precisa ficar repetindo coisas que todo mundo fala o tempo todo. Vamos lá. Os Estados Unidos está em primeiro lugar de mortes, né? A Itália vem na sequência com 19.900 mortes, quase 20 mil casos de mortes. A Espanha está com 17 mil mortes, terceiro lugar, né? A França com 14.400 mortes, em quarto lugar. Vendo aqui as listas, né, os países que mais estão sofrendo com a taxa de mortalidade no mundo. Depois vem o Reino Unido, que já passou de 10 mil número de mortos, muito alto. O Reino Unido está com 10.600 mortes. Depois vem o Irã, com 4.474. Depois a Bélgica, que o número de mortes está bem precário, né? A Bélgica está com 3.600 mortes. A Bélgica já passou a Alemanha, para se ter uma ideia. A China tem 3.400 mortes. A Alemanha tem 2.908 mortes, um pouquinho mais de 2.900, quase 3.000.
Daí vem a Holanda, está bem precária a situação, com 2.733 mortes. Depois vem a Turquia com 1.188. Depois logo o Brasil com 1.152. Deixa eu baixar aqui e ir para cá agora. Então vamos fazer um tour rapidamente pela Europa, que a situação está grave. Como eu já passei os dados dos países mais atingidos, vamos para um país que eu não costumo falar muito. Só para não perder o ritmo aqui, o nosso país, Portugal, né, o nosso colonizador, tem 504 mortes até o momento. E a Ucrânia tem 83 mortes, a Romênia 316 mortes, a Bósnia e Herzegovina com 39 mortes e a Grécia com 98 mortes. Aqui na África, abaixo da Europa, a Argélia ainda continua sendo o pior país com 293 mortes, seguida pelo Egito com 159 e a África do Sul com 25 mortes até o momento. Ainda bem, né, que está uma situação na África, a gente sempre comenta muito sobre a África, que é o continente mais precário, mais pobre, mas assim, como se fosse o quintal do mundo, né? Assim como o Brasil vira as costas para o Nordeste, o mundo vira as costas para a África. E a África sempre se lasca, coitada dela. Então vamos torcer para que não seja, não tenha muito, não seja tão atingido assim a questão do coronavírus. E vários países, ainda bem, já estão totalmente isolados, estão aqui fechados as fronteiras de vários países, como por exemplo Moçambique, que fechou a fronteira. Moçambique é um país que fala a língua portuguesa, que tem 21 casos apenas e nenhuma morte. Então assim, está mostrando que o isolamento é a maior potência para combater o novo coronavírus. E Angola, que é um país também que fala a língua portuguesa, tem aqui 19 casos no total e apenas 2 mortes. A ilha de Madagascar tem 106 casos da doença e nenhuma morte. Então, assim, a África, apesar de toda a precariedade, está dando aí um grande exemplo. Aqui no Oriente Médio, vamos para o país Omã, que também fechou a fronteira, está com 600 casos da doença no país e apenas 4 mortes. Então, mostra um outro exemplo. O Irã, como já passei anteriormente, tem quase 4.500 mortes, mais de 71 mil casos no país, mas fechou as fronteiras também, então está tentando aqui amenizar, não deixar piorar a situação. O Iraque está com mais de 1.350 casos e 76 mortes. A Arábia Saudita, que também fechou todas as fronteiras, está com tem 4.500 casos e 52 mortes apenas. Que bom que está dando certo aqui na Arábia Saudita. A Índia, na Ásia, que é o maior país de isolamento do mundo, já que o país está totalmente fechado, né? É o segundo maior país de população do mundo, só parte para a China. A Índia tem aumentado o número de casos, mas o número de mortes não está tão absurdo assim. A Índia tem mais de 9.200 casos, porém com 331 mortes até o momento. O Turcomenistão e o Tajiquistão não têm, até o momento, nenhum caso da doença junto com a Coreia do Norte. São os 3 países que eu faço aqui uma listinha que não estão, por enquanto, né, com nenhum caso da doença, nenhum único infectado no país. São esses 3 países que pertencem aqui à Ásia. 2 que são o Turcomenistão e o Tajiquistão na Ásia Central, e a Coreia do Norte, que faz a divisa com a Coreia do Sul e a China, que também é uma ditadura, né? E não tem aqui nenhum caso de infectado, pelo menos. Na China são mais de 82 mil casos infectados, como eu passei antes, são 3 mil, 3 mil e quase 400 mortes. O Myanmar tem apenas 4 mortes, a Tailândia 38 mortes, a Indonésia com 373 mortes, Filipinas com 300 mortes,
O Japão, que tem aumentado o número de casos, mas também ainda não está uma situação tão preocupante assim, tem mais de 6.700 casos, porém o número de mortos são 108. E a Coreia do Sul, que dando exemplo de isolamento também, né, já está bem a menos a situação, já no Brasil já está o dobro de casos de número de infectados, né? Aqui na Coreia do Sul tem mais de 10.500 casos e apenas 214 mortos, está diminuindo muito os casos, né, na Coreia do Sul, então o país está começando agora, daqui essa próxima semana já vai começar a voltar aos poucos às atividades normais. Bom, para finalizar com a Oceania é o continente menos afetado até o momento, também é o menor continente de população e de território, né? A Oceania, os maiores países, os mais importantes são a Austrália, a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné. Outros países são pequenas ilhas, são ilhotas, né, que correspondem aqui o continente da Oceania. Na Austrália temos mais de 6.300 casos e 60 mortes apenas. Nova Zelândia, deixa eu tentar aqui puxar Nova Zelândia. Nova Zelândia tem apenas 4 mortes. E na Papua Nova Guiné, apesar de ter... Papua Nova Guiné tem 2 casos apenas e nenhuma morte. Deixa eu atualizar aqui os dados e tentar fazer não uma previsão, né? Pela matemática, tentar fazer mais ou menos como que vai ser aqui a caminhada nessa próxima semana, já que hoje é domingo de Páscoa, dia 12 de abril, e a gente tem aqui, como tem 113 mil número de mortos, a previsão, né, matematicamente, né, que eu cheguei a fazer junto com estudos de outras pessoas e de outras universidades, é que está crescendo muito o número de casos na América, né? América como um todo, principalmente, claro, os Estados Unidos. A Europa está começando no ápice, né? Está começando a manter o ápice para declinar. Então, a expectativa aqui é que nessa semana, estou falando essa semana, chegue aí aos 150 a 170 mil mortos. Se isso acontecer, não é uma situação tão trágica assim, porque pelo menos vai dar um indício que, se chegar nessa proporção, dá um indício que tanto na América quanto na Europa está começando a parar de subir os casos. Então daí vai começar a diminuir, mas ainda, né, volto a falar, ainda é muito cedo para a gente falar quando que vai terminar a quarentena, quando que vai sair desse isolamento social. Então o recado ainda é ficar em casa, manter, né, o mais tempo possível desse isolamento, porque pode ser que seja até o final do semestre, pode ser que seja até o final do ano, a gente não sabe como que vai sair isso. A H1N1, por exemplo, que era uma doença que matou muito menos pessoas, era uma doença que não tinha tanta taxa de mortalidade assim. A vacina, há 11 anos atrás, foi feita vacina há mais de 11 anos atrás. A doença, há mais de 11 anos atrás, a vacina demorou em torno de 18 meses, um ano e meio para fazer. Eu espero, né? Estamos em abril, eu espero que até o começo do ano que vem, lá para janeiro, fevereiro, já tenha a vacina pronta. Se for antes, melhor ainda. Mas a perspectiva é que seja lá para o meio, né? Mais ou menos no meio do ano que vem. Então vamos aguardar. Enquanto isso, vamos torcer, né? E fazer a sua parte, a gente tentar fazer essa... Deu aqui? Vai dar, daqui a pouco vai dar os minutinhos. E tentar fazer um pouco aqui... Belinha, é bem... A cachorrinha tá aqui. Tentar fazer um pouco... de fazer coisas, como eu disse, nesse domingo, que é o domingo da ressurreição, fazer coisas que você não costuma fazer, né? E alimentar em você algo que já está ruim, né? Algo que você perdeu a esperança. Então, assim, tenta fazer coisas boas, pensar em coisas boas, ler. Tô aqui com 2 livros para apoiar, né? Tem alguém aí do Justin Garden, eu estou no norueguês, e tem aqui um livro de poemas do amigo meu. Então, tentar ler, fazer coisas gostosas para você ter uma saúde, né? Não só física, mas uma saúde mental muito bem feita.
tá bom? Muito bem equilibrada. Aqui o equilíbrio aí é um grande passo para a gente chegar a uma possível, entre aspas, perfeição, tá bom? Então um beijo para vocês. Belinha, termina aqui, ó. Belinha. Pss, Belinha. Fala tchau, pessoal. Oi, Nina. Fala tchau também, pessoal. Tchau, gente. Um beijo. Bom sábado e até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.